Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje sexta-feira, dia 18, é dia da gente dar aquela varrida nas notícias da semana, o que aconteceu. Essa semana foi mais tranquila, né? O Frank Sinatra Jr. morreu, mas porque semana passada teve tanta coisa ruim que a gente comentou aqui, mas essa foi mais leve. E, bom, continuem mandando pergunta, vou responder aqui, falar de algumas coisas que eu li, que eu vi essa semana, além das notícias, claro. Vamos começar logo. Ô Luiz, o Radiohead anunciou uma nova turnê e o disco novo, isso que eu quero saber, chega ou não chega aqui? Todo mundo tá perguntando isso. Todo mundo? Porra, vi em todo lugar. Cara, o Radiohead gosta de lançar as coisas meio de surpresa, né? Às vezes você acorda, o disco tá lá, liberado. E como eles já agendaram um turnê, eles postaram uma imagem que parece ser a capa do disco, se bem que com Radiohead a gente nunca sabe exatamente. Eu postei essa imagem no Facebook, vou botar aqui também. Mas já sabido que o Radiohead estava trabalhando já há algum tempo num disco novo. No ano passado, o John Greenwood disse que Johnny Winwood, muita coisa foi gravada e que ele esperava que a banda entrasse em turnê em 2016 e vai entrar, já tem datas agendadas em Londres, Amsterdã, Paris, Nova York, Los Angeles e Cidade do México. Em Londres parece que já esgotou tudo em poucos minutos, acho que hoje de manhã. Enfim, Radiohead está de volta, não sei se eles vão voltar ao Brasil, aí como eles vieram, fizeram um showzaço na Apoteose, grande sucesso, abertura do Los Hermanos, Kraftwerk. Vamos torcer, assim. Eu ainda gosto do Radiohead. Eu, quando postei essa notícia no Facebook, muita gente falou: não, Radiohead pra mim acabou no The Bands, ou então no Kid A, não sei o quê. Eu gosto dessa coisa experimental do Radiohead, mas também não espero nada que seja o álbum mais brilhante da minha vida. Mas acho que é um álbum, certamente vai ser um álbum bom, importante, e estamos ansiosos. Tanta pouca coisa boa, né, hoje que emociona realmente a gente, né? Tipo, o disco novo do David Bowie, que saiu em janeiro, um disco novo do U2, do Radiohead, né? Os caras estão lançando pouco, cada ano que passa, menos discos importantes saindo, então acho que esse do Radiohead vai dar o que falar aí. Pô, tô com vontade de tossir há tanto tempo. Pode tossir, filho. Olha só, negócio. Beber água pra ver se... Pô, essa água é muito boa. Olha só, agora ficar falando da banda predileta do nosso amigo Biofy não é Rolling Stones, é R.E.M. Essa banda não deve voltar nunca e o Peter Buck revelou os motivos da separação da banda esses dias aí. O Biofy adora o R.E.M. O R.E.M. sempre quando eu posto coisa do R.E.M. no Facebook, eu nunca vi uma pessoa falar mal. Certamente alguém vai falar mal hoje, né? Tipo... Mas todo mundo adora, é das bandas da minha vida, tá no meu top 5. E o Peter Buck, ele explicou, ele disse que foi consensual. O R.E.M. é uma banda muito diferente, né? Olha a explicação deles. Estávamos finalizando o último álbum, o Collapse Into Now, de 2011. Juntamos-nos e o Michael Stipe disse: acho que vocês entenderão que tenho de me afastar disso por algum tempo. E eu disse: que tal para sempre? E eles concordaram. Na época, a banda já estaria planejando uma pausa, só que essa pausa acabou que virou eterna, certamente eterna. Não sei se eles voltam um dia. Eu acho que não voltam nunca, mas... E o que mais que ele falou? Estávamos... Final da turnê do Accelerate, né? Que foi a última turnê deles, que veio ao Brasil, tudo. E o Peter Buck falou: estávamos em Bergen, Noruega, em 2008. Eu queria dar uma volta pela cidade, mas em vez disso tivemos uma reunião durante 3 horas. Falamos sobre acrescentar mais datas. Era muito dinheiro, mas eu não queria ir. Não vou dizer onde era. Olhei para eles e disse: se essa é a nossa última turnê, não quero que acabe com 2 concertos com meia casa num estado onde não ponho os pés nem que me pagassem. Ele ainda disse: era o último concerto no México. Foi logo depois dos shows do Brasil, esse último show no México. E eu disse ao Michael que achava isso meio triste. Ele concordou e disse que provavelmente nunca mais voltaríamos a tocar estas canções. Segundo o Buck, não existe nenhum arrependimento, eles estão bem. O Michael Stipe está aí, negócio das artes plásticas dele. Um senhorzinho, né? Envelheceu bastante. Virou, né? Vou colocar uma foto dele, né? Quando eu vi pela primeira vez, até falei, pô, meio que virou um Papai Noel, não sei o quê, porque pô, a gente tem aquela imagem do Michael Stipe carequinha, quicando nos palcos, tudo, e agora ele tá...
afastado. Às vezes ele participa de alguma coisa, o 12-12-12, ele abriu um show da Pat Smith, vai participar do tributo ao David Bowie, mas coisa muito esparsa. O Peter Buck disse que se orgulha do fato do R.E.M. ter acabado em 2011 com os mesmos ideais que tinha em 1980 e que a amizade continua como sempre foi. E realmente ninguém nunca viu na imprensa nenhuma farpa dos caras, né? Tudo muito discreto. Legal. Ô, Luiz, eu tava pensando, cara, essa noite eu pensei muito nisso, porque eu queria saber contigo. A que pé anda o AC/DC, hein, cara? Você perdeu o sono? Pô, não, eu fiquei a madrugada inteira pensando nisso, que o Brian Johnson, ele falou a beça sobre o Angus Young. Pois é, a fofoca da semana. Porque eu expliquei semana passada que o Brian Johnson saiu da banda, porque segundo um comunicado, né, no site oficial do AC/DC, eles tinham que interromper a turnê imediatamente porque o Brian Johnson ia ficar surdo se continuasse. E, pô, sem mais nem menos, eles adiaram 10 shows nos Estados Unidos já no dia seguinte, assim, do comunicado. E eles têm datas agendadas na Europa, no verão europeu. Dizem que vem ao Brasil, América Latina, no final do ano, não sei, não tem nada confirmado. E o Brian Johnson falou que o seguinte... quando o AC/DC publicou esse comunicado, ele teria comentado com um amigo e o amigo falou com a imprensa. Aliás, isto é o que o médico diz, vamos ver se arranjamos uma solução. Aí o amigo falando do Brian Johnson, ele nunca disse que queria desistir, só ligou para avisar e passados 2 dias leu nos jornais e no Twitter, Brian Johnson está surdo e vai cancelar a turnê. O Brian Johnson teria procurado uma segunda opinião médica e o médico falou que a situação não era tão grave assim. Ele poderia continuar com a turnê, poderia continuar... Isso depois de cancelaram? Depois de cancelaram. Caramba, Luiz. Ele disse que queria continuar e fazer mais alguns shows. Ninguém ligou para ele, ninguém lhe perguntou como estava a sua saúde, o que se passava. E o Brian Johnson teria dito ao Angus Young, teria dito ao amigo, aliás, tô meio enrolado hoje, que o Angus Young, na verdade, ele quer continuar com esse AC/DC porque o Brian Johnson é 7 anos mais velho que o Angus Young. E o Angus Young eu fiquei até surpreso, ele tem 61 anos, para mim ele já tinha quase 70. E parece que o Angus Young ele quer continuar com a banda, ele quer terminar essa turnê, quer gravar mais um disco, quer fazer mais uma turnê, e ele acha que o amigo do Brian Johnson acha, que o Angus Young acha que o Brian Johnson não tem condição disso, de gravar mais um disco, de fazer mais uma turnê. Um golpe. Exato, um golpe. O Angus Young estaria meio que limando e falar, não, vamos arrumar um vocalista substituto logo para terminar essa turnê, lançar um novo disco, fazer uma outra turnê e vamos tirar o Brian Johnson. Porque o Brian Johnson realmente ele tem lá os problemas de audição dele e tudo. Mas, pô, eu acho uma sacanagem. Muita gente fala que o AC/DC é o Angus Young. Enquanto existiu o Angus Young, vai existir o AC/DC. Eu discordo. Para mim, Angus Young e o Brian Johnson hoje... O Malcolm Young já era, tanto quanto eles, né, lá na guitarra base, ele já saiu. O baterista também não está na banda, porque tá aí, foi preso, teve problema, tudo. Então, meio que continuar só um cara lá na guitarra, pô, eu acho que a voz do Brian Johnson é muito... E a gente também tem um histórico, eu fiz um vídeo isso uma vez de bandas que naufragaram com novos vocalistas. Eu acho que quando você troca uma vez, pode dar muito certo. Tipo o Barão, do Cazuza pro Frejá, o Genesis, do Peter Gabriel pro Phil Collins, o Iron, do Paul Dayano pro Bruce Dickinson, mas você vê que quando aconteceu a terceira mudança não deu certo. O Blaze não deu certo no Iron Maiden, o Wilson lá não deu certo no Genesis, também tem o Black Sabbath que teve o Ozzy, depois o Dio, depois não deu mais certo, quando foram outros vocalistas. Então acho que é um tiro no pé. Assim, eu acho que você vai continuar dando show, mas acho que não precisa terminar a carreira de uma banda tão brilhante assim, porque o AC/DC já teve o Bon Scott também antes do Brian Johnson, né? Teve um outro vocalista antes do Bon Scott, mas foi só um single. Então estavam até falando que esse Dave Evans poderia ser o substituto do Brian Johnson agora. Mas eu acho que eles estão, na minha opinião, estão fazendo uma coisa errada. E falaram que ele ainda falou, ele quer lançar outro álbum e fazer mais uma turnê, mas quem vai substituir o Brian Johnson? Como é que se faz uma coisa dessa depois de 40 anos? É muito estranho. E falou que o Brian Johnson está muito deprimido, coitado. Tadinho, pô, ficando surdo. Ah, Luiz, uma coisa que eu li também, esse negócio de surdez, uma coisa muito interessante que eu li esses dias, é que parece que o Pearl Jam vai distribuir protetor de ouvido nos shows.
É pro público ou pro galera que trabalha? Pro público. O Jeff Ament, o baixista, ele falou que não seja descuidado ou preguiçoso em shows de rock barulhentos. E também não escutem música alta em um velho Walkman como eu fazia 30 anos atrás. Qual a graça num show se os apresentadores... Não faz sentido na minha cabeça. Pois é, né? Assim, eu sou meio doente, eu escuto música muito alta o dia todo, não deveria, mas as pessoas não têm esse costume que nem eu de ouvir música alta o dia todo. Então quando vai a um show, eu acho que você quer meio que extravasar e ouvir aquele som alto. Até mesmo porque a sensação que eu tenho é que eu não sei se eu tô ficando surdo ou se uma coisa realmente está acontecendo. Os shows, o som anda muito baixo em show. Eu me lembro que quando eu era menor eu assistia show dos Paralamas no Canecão, eu ficava 3 dias com apito no ouvido. Hoje eu não tenho mais isso. Por exemplo, show dos Rolling Stones que você foi, você achou o som alto, você ficou com o ouvido apitando? Eu não achei. O show do Traje que abriu parecia um radinho de pilha até. Então, eu acho que um show... Eu acho que, tudo bem, eu vejo muita criança com protetor, ainda mais em show lá fora, mas acho que não precisa tanto. Frescurete. Ele falou, use protetores oculares ou você vai terminar com um apito em ambos os ouvidos toda noite quando estiver dormindo. Eu não sei, um cara que frequenta um show ou outro, se vai expor lá um volume mais alto durante 2 horas, eu não acho que seja... Vamos pro que interessa aqui, tá? Na semana passada você falou do Sir Paul McCartney, e agora o Hendrik Hamels, ele perguntou quais as músicas dos Beatles você gostaria de ouvir nessa turnê? Você vai no show? Ele vai marcar show aqui no Brasil? Pô, ele vinha desde 2010 todo ano, em 2015 ele não veio, né? Então não sei, mas como é uma turnê nova, pode ser que ele agende alguns shows. Ele tá devendo aí, tipo, algumas cidades, que eu acho Salvador, por exemplo, Curitiba, que ele vem em 93, depois não voltou mais. E você vai fazer essa maratona atrás dele também? Sei lá, cara, cada vez eu tô ficando mais velho com menos saco. Não, mas uma turnê nova do Paul McCartney, porque é exatamente isso que o Hendrik falou. O que é legal pro fã, quando o Paul estreia uma turnê, a gente fica ansioso para ver o que ele vai cantar dos Beatles. Pô, me lembro que a turnê do Out There começou com 8 Days a Week, então como o primeiro show foi em Belo Horizonte e a gente estava lá, eu pelo menos ficava muito ansioso, caramba, o que vai cantar de diferente, não sei o que, é diferente quando você já sabe qual é o repertório e você fica esperando qual é a música. Eu me lembro quando ele começou o show com 8 Days a Week, foi uma coisa assim, caramba, o cara não canta essa música há mais de 40 anos. Então o que eu gostaria, cara, eu acho que como a carreira do Paul tá acabando, né, porque pô, ele tá ficando velho, não sei mais quanto tempo ele vai aguentar dar shows de 3 horas de duração, eu acho que ele tinha que cantar um disco inteiro dos Beatles. Mas aí você fala, mas tem músicas que o John canta, que o George Harrison canta, mas eu acho que isso não seja uma dificuldade. Aí você fala, mas os discos dos Beatles é difícil reproduzir em palco. Pô, essa última turnê ele reproduziu um bando de música do Sgt. Pepper's lá, com teclado, tudo, mas quebra o galho. Então, vamos falar, eu adoraria que o Paul McCartney cantasse o Abbey Road inteiro, do início ao fim. É um disco que tem uns 45 minutos, não é tão longo, mas dá pra fazer. Mas com ele ou ele... Não vai fazer nunca. E das músicas solo do Paul, eu gostaria de ouvir Silly Love Songs, que pra mim é a melhor linha de baixo da música pop, e ele não canta desde o Rock Show, acho, lá... Então acho que seria legal se ele voltasse a cantar essa música. Vem cá, Você sabe como é que o Paul McCartney faz o setlist uma turnê dele, que ele explicou uma vez? Ele falou, porra, eu sei que muita gente considera o meu show uma oportunidade única, o cara às vezes só tem chance de ver um show meu na vida dele. Fala, então eu pego umas 15, 20 músicas que o cara que vai ao meu show uma vez na vida não pode deixar de ouvir. É por isso que todo show do Paul tem Hey Jude, Yesterday, Let It Be, Live and Let Die, essas daí tem que ter. Ele fala, depois eu penso assim em músicas que eu tô afim de tocar, que não são muito conhecidas, mas eu tô afim, e depois eu pergunto pra banda o que eles gostariam, eu coloco algumas que a banda quer tocar. E é feito o repertório assim. É legal, né? Legal. O Paul é muito bacana. Vamos de Paul McCartney Beatles para Michael Jackson. Parece que a família dele vai ganhar uma grana da Sony, né? De quê? Da Sony. Pois é, a Sony Entertainment assinou um acordo para comprar a parte que o Michael Jackson possuía da Sony ATV. A Sony ATV é a maior editora musical do mundo, né? Porque se lembra, o Michael Jackson andou comprando... O Michael Jackson sempre foi muito esperto com essas coisas. Olhava a coisa
muito empresarial, além da obra dele, né? Então teve até a briga entre as briga mesmo, né, com Paul McCartney, porque o Michael Jackson comprou as músicas dos Beatles, os direitos, tudo. E agora ele vai vender parte disso para a Sony e é muita grana, 750 milhões de dólares. Que isso, gente? Aí a gravadora tornou-se a única proprietária desse catálogo todo, que tem Beatles, Rolling Stones, Rihanna, uma porrada de coisa. E segundo a Forbes, o Michael Jackson vai ser o músico que mais vai faturar em um ano em toda a história, por conta dessa venda. Ele, aos 750 milhões de dólares, ele vai continuar ganhando os royalties, tudo que ele... Não ele, né? Porque... né? a família, né? E tudo que a família já ganha, sei lá. Pô, por exemplo, tem um Cirque du Soleil... Mas ele foi falido, não foi? Ah, cara, dizem. Eu não entendo isso. Como é que alguém pode estar falido com uma obra dele que, sei lá, só a Thriller, o que vende em um dia aí na Apple Music, não sei o que, já deve pagar... Porra, deve pagar o aluguel lá do Neverland, que eu acho que nem existe mais, não sei... Então, pra vocês terem uma ideia, para efeito de comparação, o valor é maior que o arrecadado pelos 8 músicos mais bem pagos de 2015. Só esses 750 milhões, tirando os royalties. Ou seja, você vai somar os 8 mais bem pagos que foram Katy Perry, One Direction, Garth Brooks, Taylor Swift, Eagles, Justin Timberlake, Diddy e Fleetwood Mac. Diddy. O negócio vai ser fechado no dia 31 de março. Então como é que pode estar falido? Pô, Tá com dívida, não sei o que, mas aí você fala que tá falido. Mas quando ele morreu, rolou esse boato, né? Rolou, eu lembro. Olha só. A gente tá quase emprestando um pra família. Que isso, você. Olha só, logo depois que a gente postou semana passada o vídeo, a gente ficou sabendo da notícia da morte do Keith Emerson. Mais alguma novidade nesses dias? Pois é, sim, teve autópsia em Los Angeles e, de acordo com a Associated Press, ele se suicidou, ele deu um tiro na cabeça. Que isso? Ele já sofria de um problema cardíaco, né? Mas deu um tiro na cabeça, não sei o que estava... depressão, coisa do tipo? Não sei o que estava se passando com ele. É foda, né? Porque as pessoas já morrem de morte natural e esses caras, depois de velho, ainda vão se suicidar, é complicado. E o Carl Palmer, né, parceiro dele da banda, disse o seguinte: estou profundamente triste em saber da morte do meu bom amigo e irmão na música, Keith Emerson. Ele tinha uma alma gentil, cujo amor pela música e a paixão pela performance como tecladista permanecerão inigualáveis por muitos anos. Ele foi um pioneiro e inovador, com uma genialidade musical que emocionou a todos nós no universo do rock, da música clássica e do jazz. Sempre lembrarei dele com um sorriso caloroso, bom senso de humor, desenvoltura como showman, dedicação ao ofício musical. Sou muito sortudo por tê-lo conhecido e ter feito a música que fizemos juntos. Descanse em paz. O Greg Lake, o outro parceiro da banda, disse: lembrar-me-ei sempre do seu talento como músico e compositor e da sua paixão pelo entretenimento. Que tristeza. Ô Luiz, pra não ficar muito baixo astral aqui, já acabou? Acabou. Eu quero que você me diga o que você viu, o que você ouviu, o que você leu, tudo que rolou essa semana pra você aí, de legal, de bacana, de interessante. Cara, geralmente quando eu falo essas coisas, eu falo de algum lançamento, né? Hoje eu vou fugir um pouco da rota, vou falar de duas coisas que saíram há algum tempo, porque como terça eu já faço vídeo de lançamento, Claro. Eu não vou me sentir obrigado de falar só de lançamento. Então, semana passada a gente falou da morte do George Martin, né? Então, sábado à noite, eu fiquei preso em casa por causa da tempestade, eu não consegui ir ao show do Humberto Gessinger, e eu reli esse livro, né? É um livro, eu acho que saiu uma edição nova, essa daqui é a edição que saiu, cara, eu acho que isso deve ser 95, julho de 95. É o livro escrito pelo George Martin, Paz, Amor e Sgt. Pepper, os bastidores do disco mais importante dos Beatles, traduzido pelo Marcelo Frois. E ele conta a história de gravação do disco, bem interessante, porque era uma época, como eu falei no vídeo da semana passada, o George Martin, ele fez algo que o estúdio deixou de ser meramente uma sala de gravação, né, que eles ligavam os instrumentos e gravavam, para se tornar um integrante da banda, né, com os efeitos, tudo. E esse livro é exatamente isso, ele fala todas as ideias que eles tiveram para gravar aqueles sons malucos do Sgt. Pepper, que hoje o tecladista do Paul faz lá no teclado, mas na época era uma coisa
surreal. Você queria arrumar um som que não existia nem mais um instrumento. Então, pô, você pegava uma gravação antiga, queria botar fora de ordem, você tinha que cortar a fita com gilete, aí depois embaralhar, colar de novo. Ou seja, hoje com o computador isso daí parece que a gente está lendo algo... Parece que é uma brincadeira, né? Que nunca existiu um momento desse. Mas existiu, então achei esse um livro muito legal para a gente entender como foi gravado o disco mais importante da música pop. Não sei se o melhor, mas o mais importante. E ver como funcionava a gravação, como funcionavam os bastidores dos Beatles, né? Tem uma cena engraçada que acho que o George Harrison fala que eles ficavam de madrugada no estúdio e tinha uma hora que eles gostavam de beber chá com leite. Então, como o estúdio meio que fechava, só os Beatles e o George Martin ficavam lá, o pessoal trancava a geladeira. Só que, pô, ninguém nunca se tocou durante 8 anos que eles gravaram lá, que eles gostavam de beber chá com leite madrugada. E fala, pô, então durante 8 anos, toda noite de gravação, a gente tinha que arrombar a geladeira, o cadeado para poder beber. E, pô, os caras lá britânicos, né, sempre trancavam a geladeira. Então é um livro bom porque mistura isso, essa coisa. O cara que é especialista, até que trabalha com gravação, vai ser um deleite porque... vai pegar toda essa coisa técnica, né? Cada música o George Martin explica a separação de canais, tudo. Mas para quem é um fã dos Beatles, quer conhecer histórias, também vai gostar do livro. Então eu recomendo aqui. Eu acho que isso é uma edição nova, não sei, isso daqui é a edição da época, Paz, Amor e Sgt. Pepper. E o outro foi um documentário fantástico, um amigo meu já tinha me indicado, eu só consegui ver essa semana. Democracia em Preto e Branco. Futebol, Política e Rock and Roll. É um documentário que conta a história da democracia corintiana, né? E, pô, aí você fala, mas é futebol, mas eu acho que quase metade do documentário é sobre música, porque quando você fala de redemocratização, né, o Rock Brasil dos anos 80, o negócio está muito ligado. Então, e o Casagrande, né, o centroavante do Corinthians, ele é um fanático por rock and roll, então ele fala, pô, eu nunca fui do pagode, o pessoal tava lá tocando samba, pandeiro, meu negócio é rock and roll, pô. Aí tem uma cena memorável que é o Casagrande num show da Rita Lee, entregando uma camiseta para ela, pô, tava ele e o time do Corinthians, porque como era a democracia corintiana, eles se obrigavam, entre aspas, muito a estar juntos o tempo todo, não só durante o jogo. Então, sei lá, se eles iam a um show de pagode, o Casagrande também empurrava eles para o show de rock. Então eles viam todos os shows de rock que rolavam em São Paulo. E esse da Rita Lee, que foi no Ibirapuera, um show imenso, véspera da final do Campeonato Paulista, que o Corinthians ganhou, o Casagrande queria subir ao palco para dar uma camiseta para a Rita Lee, do Corinthians, a Rita Lee corintiana, inclusive ela é a narradora, a locutora do documentário. Só que eles não tinham camisa do Corinthians, nem o jogador tinha. Então ele viu um torcedor com uma camisa do Corinthians, chegou o Casagrande, pô, cara, você pode me arrumar essa camisa do Corinthians? Ele fala, pô, você é o Casagrande, você quer minha camisa do Corinthians pra quê? Pois é, eu não tenho nenhuma, eu quero subir ao palco para entregar pra Rita Lee. E é legal porque existe esse momento, esse registro. Eles contaram a história, eu não sabia que tinha um registro. Então depois que ele conta, tá lá o time entregando a camisa pra Rita Lee, a Rita Lee vestindo no meio do show. Então tem muito do rock, o Edgar Escandurra fala muito, o Arthur da Pieve, o Dado Villa-Lobos, o Roger do Ultraje. Então tá muito ligado à época, né? A democracia corintiana e a política, o futebol. Aliás, eu tenho a teoria que, sei lá, eu acho que um professor pode dar aula de história do Brasil só falando de cultura e futebol que você vai entender a política. Acho que se eu fosse professor de história eu faria isso. Você pode, por exemplo, explicar o que foi o movimento das diretas já falando sobre a democracia corintiana e sobre o rock nos anos 80. Então esse documentário é fundamental. Eu tenho um conhecido meu que fala, não, na minha casa não entra nenhum produto de outro time que não seja o que eu torço. Por favor, não seja ignorante igual a ele, mesmo você no centro corintiano. Veja esse documentário, Democracia em Preto e Branco, direção do Pedro Asberg. Foi feito em parceria com a ESPN, então tem entrevista com José Trajano, com Juca Kfouri, com um bando de gente. Vale a pena. Pô, muito legal, muito legal. Vamos falar agora sobre o Corinthians da música, que é o Eagles. É o Corinthians da música? Não sei, inventei agora, Luiz. Fez sentido na minha cabeça. Olha só. Pô, os torcedores do Corinthians não vão gostar, então. Eagles é ruim? Eu quero duas perguntas. Depois da morte do Glenn Frey, o Eagles anunciaram o seu fim, correto? Uhum.
Por que o Eagles foi uma das 8 bandas que mais venderam em 2015? Tá, quando eu falei que os corintianos não iam gostar é porque exatamente por causa disso, que os Eagles acabaram, né? Aí você tá dizendo que o Eagles é o Corinthians da música. Pra mim, o Luiz, não acaba nunca, porque a música deles vai ser eterna. Toma! Bom, a notícia foi dada pelo Don Henley, né? O Glenn Frey morreu. Ele morreu na mesma época que o David Bowie. Não sei se foi no dia seguinte, no mesmo dia, agora eu nem me lembro mais. Ele morreu aos 67 anos de idade e eles fizeram uma participação no Grammy, né? Os colegas do Glenn Frey dos Eagles cantaram lá o Take It Easy e parece que essa foi a última vez que os Eagles se reuniram mesmo. Porque o Don Henley falou, essa foi a despedida, eu não acho que vocês vão ver a banda se apresentar novamente. Acho que foi uma despedida apropriada. Então eu acho que aqui está anunciado o fim do Eagles, né? Assim como semana passada a gente falou do fim do Crosby, Stills and Nash. E você falou porque a banda lucrou. A banda lucrou porque tem uma coletânea do Eagles, que eles lançaram, que é uma das mais vendidas da história, até hoje vende muito, é tipo um thriller, sabe? Tá todo mundo comprando, as pessoas compram até hoje, e o catálogo deles é imenso, então eles vendem muito, é uma música palatável, que agrada a todos, então todo mundo compra, é diferente... É que nem Beatles, Eagles, o estilo de música, meio que agrada a todos. E eles também estavam numa turnê, então a turnê também os caras ganham dinheiro pra caramba, então... Você juntando tudo isso, coloca os caras entre os 8. Ô Louis, eu quero saber se você viu alguma coisa no Lollapalooza. Você viu? Lollapalooza? Cara, não vi não, Luiz, pra ser sincero. Mas eu vi que Florence the Machine foi muito legal. Eu não vi o Florence. Eu vi muito do Lollapalooza, eu liguei a TV quando começaram os shows, no sábado e no domingo, e fiquei vendo até o final. O problema é que são muitos shows ao mesmo tempo, são vários palcos diferentes. Então o Multishow passou, o canal Bis também, então eram 2 palcos, eles só podiam passar 2 shows, né? Me lembrei o show do Marcelo D2, do Planet Ramp, que ele falou, pô, o pessoal da Cannabis está acompanhando o show, o pessoal da Cannabis está acompanhando o show. Ele, não, desculpa, é do canal Bis. Bom, o que eu vi? Gostei muito do Eagles of Death Metal, é uma banda que eu gosto muito. Eles tocaram acho que 3 horas da tarde de sábado, fizeram um showzaço, o vocalista tem uma presença boa, ele desce do palco, canta com a galera, beija as garotas, e muito bacana. Bad Religion não tem erro, né? Quando anunciaram o line-up, pra mim era a melhor coisa, junto com o Noel Gallagher, então foi um show legal, também vi. O Tame Impala, que tem muito fã no canal, as pessoas falam, eu achei um saco, eu dormi no meio, porra, uma música pau mole pra caramba, chata, porra, assim, se os fãs acham que essa é a grande revelação da música, a música tá perdida mesmo. Eles têm coisas boas, eu gosto de algumas coisas nos discos, mas o show extremamente chato, achei pedante, parecia que os caras estavam se achando pra caramba, tipo se achando Radiohead, né? Que mais? Isso foi o que eu vi no sábado. No domingo, eu adorei o Noel Gallagher. Aliás, o Noel Gallagher, de todo esse line-up, é o único que me faria realmente sair de casa. E cada vez eu gosto mais do Noel Gallagher no High Flying Birds, né, a banda nova dele, do que no Oasis. Eu acho que está muito interessante mesmo. Eu estou gostando das versões que o Noel está cantando das músicas do Oasis. Ele canta uma versão mais acústica de Champagne Supernova, muito legal. E as músicas dele também, né, da banda dele, ou então da carreira solo, eu não sei direito. Acho que está mais para carreira solo, né? São muito interessantes. Eu acho os discos dele melhores do que os últimos discos do Oasis. O que mais? Vi o Planet Ramp, gostei muito. Eu já tinha visto no Lollapalooza, acho que de 2011, se não me engano. 2011 ou 12, sei lá, acho que 2012. Eles tocaram, fizeram um showzaço. Foi na edição que teve o Pearl Jam. E na TV, um astral super legal. E o Alabama Shakes eu gostei, só que eu não vi todo, eu peguei só a segunda metade, gostei do que eu vi na internet também, alguma coisa. E o Florence eu não vi, a Florence and the Machine eu não vi, porque foi exatamente no horário do Planet Ramp, e eu não tenho paciência para ela. Assim, eu gosto, quando sai o disco eu ouço uma vez, mas sei lá, acho muito performático demais, muita... Como diz um amigo meu, muita atitude para pouco som. Então eu não tenho muita
paciência, mas eu sei, ela tem a legião de fãs, fez show aqui no Rio com Mumford & Sons. Aliás, eu vi o Mumford & Sons no sábado e gostei também, tava me esquecendo. Mas é isso, que minhas impressões do Lollapalooza. Olha só, Luiz, eu lembrei agora de uma pergunta dos Beatles que eu tinha lido no seu canal, acho que foi do Rock do Zodíaco. Ele perguntou, e se Bob Dylan entrasse nos Beatles no lugar do John e Eric Clapton entrasse no lugar do George? O que você acha que ia acontecer? Bom, não ia acontecer nada, cara, porque o Bob Dylan ele não canta nem as músicas dele direito nos shows, Isso, né? Calma aí. Imagina o Bob Dylan cantando as músicas dos Beatles. Se bem que o Paul McCartney canta, né? Eu não sei. Agora eu tô pensando... É lógico, essa reunião não daria certo, mas... Sei lá, se eles fizessem tipo... vai ter um Live Aid e a gente vai fazer um set de 20 minutos... Eu não chamaria o Bob Dylan não, mas acho que ficaria legal o Paul, o Ringo e o Eric Clapton. Porque o Paul cantaria, o Eric Clapton faz lá a guitarra do George Harrison e... Problema, sei lá, seria de um outro guitarrista ou não, de repente chama um outro de apoio, o Paul toca alguma coisa de guitarra e chama outro baixista, enfim. Não dá pra imaginar Bob Dylan cantando hoje nos Beatles, não. Que isso, olha só, Luiz. Então, uma notícia boa aqui pra quase finalizar é que o Phil Collins, ele retornou aos palcos essa semana, né? Retornou, depois de 6 anos, eu postei um trechinho no Facebook, foi um show em Miami, um show beneficente que já estava marcado, só que teve um problema, ele não pôde dar antes, então ele fez agora. Ele cantou 3 sucessos dele, Another Day in Paradise, Against All Odds, In There Tonight. Acho que ele cantou Easy Lover também. Você assistiu? Não, porque não tem trechos na internet mal filmados. O pessoal gostou do fato dele voltar, né? Ele cantou músicas do Bob Dylan, dos Temptations também. Ele anunciou em outubro do ano passado, se não me engano, que estava voltando à música, se desaposentando, né? Muito por conta dos filhos pequenos dele. Ele queria meio que... eu quero que meus filhos pequenos vejam o que eu faço, né? Quem eu fui pra música, tudo. E em 2006 ele está planejando um novo disco e uma turnê mundial. Agora ele está relançando os CDs dele com bônus, né? Com bônus do YouTube? Hã? Com bônus do YouTube? Bônus. Tá. É o CD original remasterizado e um bônus cheio de coisas bacanas, de sobras, tudo, músicas ao vivo. Então, eu sempre imaginei o Phil Collins num Rock in Rio. Eu acho que é a cara dele. Eu não sei se é um cachê estupidamente caro. Se bem que o Rock in Rio, se tem alguém que pode pagar um cachê estupidamente caro, é o Rock in Rio, né? Então... Ô Luiz, eu quero terminar, ó. Porrada, não é Rock in Rio, né? Phil Collins, é punk! O punk voltou a ser manchete e eu quero saber por quê. Pois é o Joe Corey, o filho do Malcolm McLaren, né? O Malcolm McLaren foi o cara que criou os Sex Pistols, né? Ele tinha a loja Sex, onde os Sex Pistols se encontraram. Pode-se dizer que ele praticamente criou a estética punk, né? Esse cara, empresário, tudo. E o filho dele falou que vai botar fogo em toda a coleção da memorabilia punk do pai, né? Essa coleção está estimada em 5 milhões de libras e será queimada numa cerimônia no dia 26 de novembro, data que marca o 40º aniversário do lançamento do single Anarchy in the UK. O motivo, ele se diz aterrorizado por ver a Rainha Elizabeth declarar o ano 2016 como o ano do punk. Isso, porra, o punk foi muito perseguido, né, lá em 77, tudo. Porra, então ele acha que é uma coisa meio... Qual é a palavra, hein? Blasfêmia. Não, tipo ela querer agora... Agora você quer, né? Capitalizar em cima do punk, agora é legal, agora é cool, né? Então, isso deu uma crítica a esse negócio do ano punk e também a Punk London. Punk London é uma série de eventos que esses eventos vão acontecer ao longo do ano, patrocinados pela British Film Institute, pela British Library e pelo Museu de Londres, né, o British Museum. E ele diz, a cultura punk e alternativa foi cooptada pelo mainstream. Mais que um movimento pela mudança, o punk tornou-se uma peça de museu ou uma banda de tributo. E ele diz que há um mal-estar geral entre o público britânico. As pessoas sentem já não ter voz e pararam de lutar por aquilo em que acreditam. Temos de voltar a explodir com esta merda. Pô, mas queimar 5 milhões de libras, né? Não tem outra forma de protestar, não?
Vai queimar dinheiro. Pô, aí é foda, Louis. E aí, acabou? Acabou. É isso? É isso. Então é isso, pessoal. Hoje, dia 18 de março, vamos relembrar algumas datas. 50 anos do grande Jerry Cantrell, do Alice in Chains, o guitarrista. O Alice in Chains que vai abrir os shows da volta do Guns N' Roses. 37 anos do Adam Levine, do Maroon 5, ele comemorando aqui no Brasil. Turnê aqui pelo Brasil. Se vivo fosse o Wilson Pickett, grande cantor, compositor de In the Midnight Hour, estaria fazendo 75 anos, ele morreu em 2006, aos 64. Maestro Guerra Peixe estaria fazendo 102 anos, veja só. Ele morreu aos 79, em 1993. 15 anos da morte de John Phillips, do The Mamas and the Papas. Nessa data, 18 de março de 1995, Lulu Santos lançou o disco Eu e Memê, Memê e Eu, um dos discos que mais vendeu na carreira dele. Se não foi o mais, acho que foi o disco que mais vendeu. Era uma época que ele estava lá na parceria com o Memê, tinha lançado Assim Caminha a Humanidade em 94. Aí em 95 ele gravou esse disco que tem o Descobridor dos Sete Mares, tem uns outros Fugaz, tem uns outros remixes também. É um disco que eu gosto bastante. 40 anos da estreia de The Man Who Felt Worth, para vocês não falarem que ninguém falou de David Bowie hoje, o filme que ele estrelou, né? 40 anos hoje da estreia, foi em 18 de março de 76. 18 de março de 77, o The Clash lançava o seu primeiro single, White Riot. E no dia 18 de março de 1980, o Joy Division entrava em estúdio para gravar o Closer, o último disco deles, né? Também só foram dois, né? O Joy Division morreu pouco tempo depois. E é isso, essas foram as datas que eu queria lembrar. Continuem mandando pergunta. Amanhã a gente está de volta com conversa de Botequim, com Biofá. E sexta-feira que vem, mais um vídeo de notícias. É isso. Tchau.